6h20, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa segunda-feira. A noite de ontem foi de tumulto lá no Hospital 28 de Agosto. Isso porque um homem foi baleado lá no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade. Foi encaminhado para o hospital, levou um tiro no tórax. E quando chegou no hospital, pelo menos 3 homens passaram ali por visitantes, entraram no hospital e acabaram tentando executar lá dentro esse homem. E o que aconteceu por ali foi um grande tumulto, foram cerca de 20 disparos, de acordo com as informações da polícia. As pessoas ficaram em pânico, não puderam sair durante muito tempo do hospital, até que a polícia concluísse a varredura no prédio, né? Mas foi uma noite de muito pânico para quem estava ali. Agora você imagina, né? Ninguém está no hospital para se divertir, ninguém está passando tempo por ali. As pessoas ou estão trabalhando, ou estão doentes, ou estão acompanhando alguém que esteja doente. E de repente se depara com uma situação como essa, né, que foi assustadora. Mais tarde você vai ter outros detalhes do que aconteceu no 28 de agosto ontem à noite. A polícia prendeu 3 suspeitos. E agora a gente traz um lembrete para quem ainda pretende se inscrever no Bolsa Universidade. As inscrições encerram logo mais às 9 horas da manhã, então tem pouquíssimo tempo. Elas são feitas exclusivamente através da internet, através do site portalesp.manaus.am.gov.br. O Programa Municipal de Financiamento Estudantil oferece bolsas de estudo de até 100% para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com a mensalidade em uma faculdade particular. Até a última sexta-feira, mais de 35 mil pessoas já haviam se inscrito no programa. Após a fase de inscrição, será feito o cruzamento de dados dos candidatos. Dia 28 de novembro, deve sair o resultado da primeira chamada e a convocação para entregar a documentação. Então, você aproveita que está assistindo aqui o Manhã no Ar, já abre o computador ou vai pelo celular mesmo no site da ESP, faz a sua inscrição, porque ela encerra daqui a pouquinho, às 9 horas. E essa é uma ótima oportunidade de você começar o ano que vem, já iniciando o ensino superior. E na próxima quarta-feira, dia 28, os advogados amazonenses vão às urnas para votar nos candidatos que disputam a presidência da instituição para o biênio 2019-2020. Quem vai trazer informações para a gente ao vivo sobre esse assunto é o Fred Rocha. Olá, Fred, conta para a gente aí os detalhes dessa eleição em parceria com a OAB para garantir a estrutura, né? Que tudo aconteça bem, né? Normalmente eles fornecem urnas, o TRE oferece urnas para que tudo seja o mais legítimo possível. Sim, Adriane, exatamente isso. Uma reunião na semana passada selou este apoio do Tribunal Regional Eleitoral a esta eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. O TRE vai disponibilizar 40 urnas eletrônicas em apoio logístico também a esta votação aqui na cidade de Manaus, que vale também para os advogados que estão na OAB seccional Amazonas. Sobre esse assunto, aqui ao meu lado, o presidente da Comissão Eleitoral, Vasco Vasques. Muito bom dia. São 3 presidentes que estão concorrendo, 3 candidatos de 3 chapas diferentes, exatamente isso? São 3 candidatos que estão concorrendo, 3 chapas. Eu queria agradecer aí a TV A Crítica pela oportunidade de vir aqui e falar aos telespectadores, a convidar toda a classe dos advogados do Amazonas a comparecerem no próximo dia 28, no Sambódromo, para a votação da nova presidência da OAB para o nosso próximo triênio. Agora, são quantos advogados aptos a participar dessa votação? Nós temos quase 7 mil advogados aptos a participar dessa votação e todos estão convidados. Inclusive, existem advogados no interior do estado, nem todos os municípios, os advogados que estão lá vão poder votar normalmente. No entanto, em 2 municípios a votação será estendida. Conta como é que vai ser essa votação e quais são esses outros 2 municípios? Existem 2 subseções que vão ter urnas de votação, que será em Tefé e em Parintins. E como que será a votação lá? O TRE vai dar apoio ou será de uma outra forma? O TRE está dando apoio a toda a eleição e nós estamos em contato com a responsabilidade da eleição, vai ser nossa, juntamente com os presidentes das subseções locais. Se aqui em Manaus a votação vai ser por meio de urnas, lá vai ser como? Vai ser também por meio de urnas, mas não eletrônicas, urnas manuais. E os responsáveis por essas subseções nos municípios é que vão ficar à frente? Sim, correto.
Ok, muito bom dia, obrigado pelas informações mais uma vez. Só relembrando que a eleição está marcada para o dia 28 desse mês. Aqui na capital ela será realizada no Sambódromo das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para advogado votar, basta ele levar a carteirinha das Ordens de Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Detalhe aqui, o advogado que não participar do pleito vai pagar uma multa equivalente a R$ 160. Adriane. Né, do que perder esse dinheiro por ausência no pleito. Obrigada, Fred, pelas informações. E desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, o número de demissões por acordo aumentou em todo o Brasil. Aqui no Amazonas não é diferente, é que as circunstâncias previstas na nova legislação autorizam a negociação entre patrões e empregados. Confira na reportagem. Recorrer a um acordo de demissão foi a melhor decisão que o Carlos Eduardo tomou há cerca de 7 meses. O que aconteceu foi que eu recebi uma ligação, foi tudo muito rápido, né? E eu tinha recebido uma proposta, no caso, mais específica e que eu queria muito voltar na época. E aí eu sentei para conversar com meus patrões e foi tudo muito rápido. A gente sentou, conversou e não teve nenhum impedimento de ambas as partes, né? E graças a Deus tudo deu certo. A demissão consensual é um dos termos da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. Pela nova regra, empregado e empregador têm a possibilidade de chegarem em um acordo de demissão. Assim, o trabalhador pode receber 20% da multa e sacar 80% do FGTS. Mas o superintendente do Trabalho e Emprego lembra: a iniciativa do acordo deve sempre partir do empregado e o patrão decide se aceita ou não. Além disso, o empregado pode acertar com o patrão uma redução no pagamento do aviso prévio, 20% também. Quer dizer, as demais verbas trabalhistas, saldo salário, 13º, férias, isso aí é intocável, não se pode mexer. E o mais importante, na hipótese da modalidade, que é o fundamental, eu entendo como fundamental, se o empregado propor ao patrão o desligamento na modalidade por acordo, ele passa a não ter direito ao saque do seguro-desemprego. Desde que foi formalizado pela reforma trabalhista, este tipo de demissão cresceu no Brasil. Saltou de 855 em novembro do ano passado para mais de 15 mil em agosto deste ano. Já no mês de setembro, o número teve uma variação negativa. Foram 13.019 desligamentos por acordo. Aqui no Amazonas, foram 81. A flexibilização das relações, ninguém sabe melhor daquilo que aperta, como se diz, aperta o calcanhar, aquilo onde é que está doendo, do que as partes, né? E como a reforma trabalhista veio no sentido de privilegiar, né, o acordado sobre o legislado, né, aquilo que as partes acordarem, desde que não transgrida aqueles direitos fundamentais assegurados na Carta Magna e na CLT, né, pode ser feito, né, entre patrão e empregado. Em todo o Brasil, a ocupação que mais teve demissões mediante acordo foi a de vendedor do comércio varejista. Só no mês de setembro foram 768 demissões nessa modalidade. Em seguida, vem os assistentes administrativos, que nesse mesmo período acumularam 489 acordos de demissão. Quando são analisados os dados por gênero, os homens foram os que mais pediram demissão por acordo no mês de setembro, com mais de 7 mil desligamentos. Já entre as mulheres, o número de demissões foi de pouco mais de 5 mil. Para o superintendente do Trabalho e Emprego no Amazonas, esse tipo de demissão ajuda, inclusive, a evitar ações trabalhistas. Eu sempre digo o seguinte: é melhor um mau acordo do que uma boa briga. E a gente vive um período no âmbito do judiciário brasileiro, em todas as esferas, Justiça Federal, Estadual, do trabalho, especialmente do trabalho, em que se criaram mecanismos, a Justiça do Trabalho, o TRT da 11ª Região, criou aqui o SEJUSC, né? O Tribunal de Justiça do Estado também criou o SEJUSC, que são centros de resolução de conflitos, para tentar, sempre que possível, se acordar. Porque no acordo se ganha em celeridade, em rapidez, e as partes saem dali satisfeitas. Resolve o seu problema de forma quase que imediata. Os processos são morosos.
né? Recursos, etc, etc. Então, eu acho que a reforma veio para colocar em prática essas possibilidades que tem empregados e empregadores de fazerem os seus acordos e todo mundo está feliz. E o governador eleito Wilson Lima já anunciou dois dos nomes que farão parte do secretariado do novo governo. A jornalista Daniela Sayag irá assumir a Secretaria de Comunicação e o coronel Fabiano Bó a Casa Militar. Daniela tem 25 anos de carreira e foi gerente de jornalismo na TV A Crítica. E o coronel Fabiano Bó atuou como chefe da assistência militar do Tribunal de Justiça do Amazonas e também comandante de policiamento especial. O governador eleito afirmou que os próximos nomes dos secretários devem ser anunciados nos próximos dias. E agora a gente faz uma pausa e na volta do intervalo você confere os casos de polícia. Homens armados invadiram o hospital e pronto-socorro 28 de agosto para executar um desafeto. E tem também as boas notícias, né, para quem está em busca de oportunidades de emprego. Hoje tem mais de 100 vagas disponíveis no Cine Manaus. Eu conto os detalhes para você daqui a pouquinho, então não saia daí que eu volto já já.